Nós estamos na Lafayette Street, aqui em Newark, no bairro do Airabout. E vamos visitar a advogada Flávia Martins, mais de 20 anos, especialista em imigração, autorizada pelas leis federais a trabalhar em todo o território americano, seja Porto Rico, Alasca ou Havaí. Vamos falar com a doutora Flávia sobre essas polêmicas e a nova lei da imigração. Aqui está o escritório da doutora Flávia. Assuntos de green card, cidadania, deportação, defesa, o que precisar, doutora Flávia. Fala português, carioca do Rio de Janeiro e já radicada aqui muitos anos atendendo a comunidade de língua portuguesa. Brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, todo o povo de língua portuguesa aqui tem atendimento com a doutora Flávia. O escritório da doutora Flávia fica próximo à Penn Station em Newark. Portanto, você que mora em Connecticut, New Jersey, Upstate New York, é só chegar em Newark, próximo à Penn Station, na Lafayette Street. É uns 200 pés de caminhada, né? Mais ou menos 300 metros de distância da estação. E aqui fica localizado o escritório da doutora Flávia Martins. Esta é a McCourt Street, começa próximo à Penn Station e a Ferry Street. E logo aqui, bem na esquina, ali abaixo, está o escritório da doutora Flávia Martins, advogada de imigração, fala português, inglês e atende toda a comunidade de língua portuguesa. E bem pertinho, veja bem, lá está o escritório, aqui está a McCourt Street e ao fundo está a Penn Station. Qualquer parte que você venha da costa leste dos Estados Unidos, você chega de trem aqui na Penn Station de Newark, New Jersey. Olá pessoal, vocês estão bem? Eu espero que sim. O assunto de hoje é um assunto sério e um assunto que incomoda a vida do imigrante. O cara passa 24 horas preocupado com a imigração batendo na porta. É as contas, dinheiro para comida, dinheiro para aluguel, o remédio. Quem tem família no Brasil preocupado com a família lá, quem tem em Portugal e agora em Moçambique. É uma tortura. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, por favor, inscreva-se, acione o sininho, blém, 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 né? E compartilhe conosco. Você vai poder comentar, falar o que você quiser. Bom, Mr. Sampa, esse aí. Hoje nós vamos falar de imigração. As pessoas perguntam, Sampa, por que você não fala de imigração? Porque, gente, o jornalista ele tem uma responsabilidade mais que um médico e um advogado. Uma matéria mal feita, uma mentira pode acabar com a nação, acabar com a pessoa, acabar com o sonho, trazer o pesadelo para a vida de uma pessoa. E antes eu fui me informar de tudo o que estava acontecendo e procurar quem? Quem melhor para falar de imigração? Uma advogada, estudou, que sabe, é autorizada pelas leis americanas, está protegida pela lei e pode falar, porque sabe, vive o dia a dia do imigrante. Aí eu fui procurar quem? A doutora Flávia Martins, uma doutora que já trabalha há muito tempo com a comunidade brasileira, é brasileira como nós, tem a mesma cultura, entende os nossos anseios, dramas e sentimentos, e eu fui conversar com ela. Né? E o bate-papo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Problemas da imigração, a nova lei do governador de Santos da Flórida. A gente podia fazer uma matéria de qualquer jeito, falando como todo mundo fez. Mas aí, caiu, cadê o fundamento? Quem está dizendo? Eu colocar um cara de paletó e gravata numa sala atrás de um monte de livro, pode ser um advogado. Mas aí, então, por isso nós estamos no escritório, trabalhando, atendendo cliente, aquela coisa toda, para dar veracidade àquilo que nós vamos falar aqui. A gente já volta depois da vinhetinha e você vai saber tudo sobre o problema da nova lei. Enquanto isso, é de graça, você assina, inscreva-se, comente e divulgue. Mr. Sampa USA, direto dos Estados Unidos para o mundo. No ar, programa Francisco Sampa. Pois é, estamos de volta, né? E aqui agora com a doutora Flávia Martins, carioca, como diz o pessoal, sangue bom, uma mulher dinâmica, trabalhadora, honesta, mãe. Conheço um pouquinho da história dela quando chegou aqui na comunidade. A gente fez um trabalho junto. Tirou as pessoas praticamente a unha da porta do avião pela imigração, graças a ela. Muitos brasileiros e portugueses, imigrantes em geral, se hoje estão legais nesse país, têm uma vida decente e têm a carta de alforria ou receberam foram abolidos, né? Não são deportados, vão ser presos, porque a doutora Flávia cuidou da documentação. Doutora Flávia, tudo bem?
Obrigada, Sampa. E eu sou extremamente grata ao Sampa, porque eu tinha acabado de passar na prova da minha licença de advogada aqui nos Estados Unidos, a prova que se chama Bar Exam, eu tinha acabado de passar, e eu não conseguia arranjar emprego em lugar nenhum. O Bar Exam, pessoal, é a ordem da OAB. Exatamente. Lá no Brasil é a OAB, aqui é o Bar. Bar Association. Bar Association. E eu tinha acabado de passar na minha prova da ordem e eu não conseguia arranjar emprego em lugar nenhum. Não? Não, eu mandei meu currículo para todo mundo, ninguém estava contratando. Então, o que aconteceu? Um amigo do meu marido disse para mim que eu podia atender os clientes na sala de espera do escritório quiroprático dele. E ele, então, me concedeu o escritório, o consultório dele quiroprático. E aí eu me lembro que foi você que mandou um cliente para mim, que era o irmão de um pastor, né? Era o meu primeiro cliente. A minha primeira bomba, né? Foi a primeira bomba. Agora, veja bem, só uma coisa, você veja bem. Advogada formada, licenciada nos Estados Unidos, autorizada a trabalhar e desempregada. Completamente desempregada. Um dos motivos, mulher. Isso. Segundo motivo, brasileira. Imigrante. Imigrante. Exatamente. Então sempre viu assim que não era capaz. Eu me lembro que era que tinha um escritório assim, top de linha, que eu fui lá humildemente pedir o emprego, e ele me disse: senhora, não estamos contratando. Entendeu? Hoje eu incomodo muito esse escritório. Mas é bem feito. Já aconteceu isso aqui comigo. Tinha um cara que me incomodava. O que eu fiz? Ao invés dele ser meu concorrente, eu falei: vem trabalhar comigo. Isso é uma jogada estratégica, as pessoas, mas muita gente não usa isso. Eles bateu-lhe a porta na cara. Hoje, está pagando. Esse cliente era um irmão de um pastor, e ele estava para ser deportado na terça-feira. E ele já tinha ido a 5 advogados que rechaçaram o caso, que quiseram ser contratados para defendê-lo. E isso na sexta-feira. Eu encontrei com o irmão desse cliente, que estava preso já há 90 dias, e ele disse que... E eu falei: eu vou ter que pegar isso, porque eu vou ter que pegar, não tem jeito, eu não tenho cliente, não tenho emprego, eu vou ter que eu vou ter que, né? Vai ser um grande desafio, mas eu vou perder. Eu falei comigo mesmo: eu vou perder isso, porque o caso dele era muito difícil. Ele tinha sido deportado na ausência dele, porque ele não tinha comparecido em uma audiência em San Diego, na Califórnia. É o que nós falamos no Brasil, o julgamento à revelia. Ele tinha que ir à corte, diante do juiz, não foi julgado à revelia. E quando você não aparece a um julgamento, você altamente é condenado. Isso era nos idos de 1993. E isso eu fui contratada na sexta-feira. Há 29 anos. 29 anos. Há 20 anos. 29. Tem certeza que é 29? Absoluto. Porque a primeira festa do Brasil foi em 92, completou 30 anos no ano passado. 93 para 23, 29 anos. Não, isso foi de 2006, Sampa. 2006? 2007. Então tá mais quando eu tinha acabado de ter recebido a minha licença de advogada. Então, o que aconteceu? Muito triste, muito chateada, porque eu ia perder o caso desse cliente. Eu comecei a analisar o processo do cliente. E o processo do cliente tinha sido julgado em 1992, né? E o que eu percebi? Que em 1992 as leis eram muito mais protetoras dos imigrantes. Se você era pego na fronteira, você tinha que falar com o teu cônsul, eles tinham que traduzir o caso, tinham que conceder um tradutor para você. Então, elas são muito mais protetoras do que as leis de 1996, quando elas mudaram com o advento do ato de imigração ilegal, o famoso IRA-IRA, que mudou em 1996. Era 281, não, né? Não. Esse é o IRA-IRA que foi promulgado pelo presidente Clinton em 1996. Então, o que aconteceu? Eu falei: mas espera aí, não forneceram tradutor para ele? Ele não falou com o cônsul?
E peraí, a coisa mais importante, falaram com ele em espanhol, o que é isso? Então, o que aconteceu? Passei sábado e domingo analisando jurisprudência, foram 17 horas de trabalho, e trabalhando na minha petição, que foi mandada para a Califórnia. Primeiro eu fiz uma cópia da petição, na segunda-feira, mandei para o correio, tirei a cópia do correio e mandei para o oficial de deportação dele, lá em Elizabeth. O que aconteceu? Pumba! Paralisei a deportação dele na hora. Ele já estava indo embora na terça-feira. Aí, pessoal, só um minutinho. Aí eu fiz uma matéria, o texto da matéria é assim: português salva brasileiro da deportação. Como nós vivemos numa comunidade portuguesa, os portugueses se encheram de orgulho achando que foi um cidadão português. Não. Mas não foi a língua portuguesa, porque ele foi preso e não teve um intérprete para falar com ele em português, falou em espanhol. É a doença que eles acham que todos nós falamos espanhol. Então, por esse detalhe, a doutora salvamos o cara da porta do avião. Sampa, ele era irmão de um pastor, Sampa. O que aconteceu? Eu nunca mais parei de trabalhar. Olha aqui, eu hoje, né? Nunca mais eu parei de trabalhar. Porque eu comecei a legalizar a igreja dele todinha, e depois outras igrejas, e aí estou aqui até hoje. E a comunidade brasileira, angolana, cabo-verdiana, o pessoal de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, tudo aqui, né? Porque a facilidade da língua e a facilidade da senhora ser carioca também, porque o carioca tem um jeitinho especial de lidar com as pessoas. Mas eu digo que a responsabilidade aumenta. Quanto mais clientes você tem, mais responsabilidade você tem. E as pessoas jogam nas suas mãos um sonho. Exato. O sonho de uma família. Porque vem o pai, aí de repente nasce uma criança aqui. Aí a criança, se a imigração pegar, a criança fica, mas os pais podem ser deportados. Exatamente. E a senhora tem a responsabilidade de manter essa família unida. Exatamente. E a família é a base da sociedade de um país, né? Exatamente. É uma responsabilidade imensa, ô Sampa. E eu vou te contar, eu realmente sou muito orgulhosa do trabalho que eu faço para a minha comunidade. Doutora, essa lei que passaram na Flórida agora, o governador de Santos, ele não tem autonomia para fazer uma lei de âmbito federal. Porque isso é federal. Agora, essa lei já foi feita no Arizona, a Suprema Corte derrubou. Exato. Foi feita na Califórnia, a Suprema Corte derrubou. O que vai acontecer com essa lei? Porque o pessoal está desesperado. Felizmente, a teoria da separação dos poderes, o Sampa, que é um conceito do Montesquieu, que era um filósofo político, um juiz francês lá no século XVIII, né? E que essa teoria está na Constituição americana, no artigo 1, artigo 2, artigo 3. O que é o artigo 1? É o sistema legislativo, né? Que é dado ao Congresso para fazer as leis, né? O que é o artigo 2? É o sistema executivo, né? A filial executiva do governo. E o artigo 3 é o sistema judiciário, de executar as leis. Então, o que aconteceu? Ele cresceu com o poder executivo que ele tem de executar as leis. Não é isso? Bom, o nome já diz, executivo, não executa. Quem faz é o legislativo. Exatamente, e o judiciário interpreta, né? Uhum. Que é a Suprema Corte Americana que interpreta as leis feitas pelo sistema legislativo. Então, o que acontece? Ele está atropelando os poderes, está tomando decisões inconstitucionais e ele vai ser rechaçado. O problema é que até ele ser rechaçado, né? Muita água passa debaixo da ponte. Muitas famílias com medo mudam de suas casas, mudam da Flórida, e a Flórida vai ficar deficiente. Vamos ter um problema, principalmente no preço do tomate e da laranja, que vai afligir direto, né? Com certeza. Essa história que a senhora contou do governador de Santos, gente, não faz lembrar um país, tem um cara fazendo isso, não? Sem cabelo, né? Não faz lembrar, não. Eu não vou ficar com frescura, porque eu estou protegido pela primeira emenda. Não vai lembrar um babaca do Xandão? Que acha ele tem que interpretar as leis e ver se está errado, está certo. Eles estão fazendo as leis, mas o assunto aqui nesse, o assunto é imigração. Certo. Então, o que pode acontecer agora, doutor? Ele vai ser rechaçado, isso vai ser derrubado, né? Pela Suprema Corte. Exatamente. Mas as pessoas estão fugindo para tudo quanto é lugar, estão que nem quando você bate no formigueiro, é gente para cá, para Massachusetts. Mas é isso que ele quer fazer.
E ele está conseguindo. É muito triste, Sam. É muito triste. E ele está conseguindo. Porque se você for pego. Quais são as sanções da lei dele? Só para falar a lei dele, a lei que ele está plantando, quais são as sanções? É $1.000, não sei qual que é. Conta para nós. Eu não quero nem saber, porque isso vai ser derrubado. Isso vai ser literalmente derrubado. E, gente, não façam nada. Não saem das suas casas. Não abandonem os seus empregos. Não deixem as suas patroas abandonadas, né? Gente, mas os patrões estão demitindo, com medo da punição. Isso tudo vai. A minha opinião é que isso tudo vai se colocar no seu devido lugar. A lei vai. Exatamente. Vai ser rechaçado. Ele vai ser rechaçado e vai ser tudo. E vai ficar tudo certo, gente. Tem um rosto aqui novo que todo dia está recebendo gente da Flórida fugindo. Né? Muito triste. Eu tenho um amigo que tem lá e falou assim: eu tenho 6 empregados, eu tenho que mandar embora. Porque é $1.000 por cada um por dia. Não tem que mandar embora. Não tem que mandar embora. Não, isso não vai vingar. Isso é imigração batendo na porta. Porque isso é uma. Pede para ver o mandado de busca e apreensão que eles têm. Juiz. Do juiz, exato. A imigração pode simplesmente chegar aí. Exatamente. Tem que ter uma ordem do juiz. Exato. E te deportando, entendeu? A não ser que você já tenha uma deportação. Uma pré-deportação. Exato. Aí eles o que fizeram com esse meu cliente lá do início, entendeu? Eles só estão executando uma ordem que eles já têm. Aí, gente, se vocês têm a ordem antigas de deportação, por favor, procurem um advogado, porque esse advogado, ele peticiona uma petição chamada Freedom of Information Act, uma petição que é o ato de que a imigração tem que dizer o que ela tem contra você, né? No caso, uma deportação, então ela manda toda a papelada para o advogado. Para o juiz federal. Eu acho que as pessoas que têm ordens antigas de deportação, que têm que continuar a ficar apreensivas. É mais ou menos o caso que vem acontecendo, porque esses brasileiros que estão sendo deportados nos aviões, a semana passada foi 262, era até um avião maior. É porque já tem uma ordem prévia de deportação, já é um caso julgado. Exatamente. É isso que você tem que ficar apreensivo. Então procure um advogado para saber se esse advogado não tem como reabrir essa ordem de deportação. Aí você fica numa situação subjúdice. Exatamente. Você está no subjúdice, você não pode ser uma punição. Exatamente, porque você está sendo vista por um juiz. É isso que ele está querendo dizer com subjúdice, doutora, gente. E a lei do cai-cai? As pessoas chegam, se entregam, derrubaram a lei. E agora? Agora vai ficar como está. As audiências vão demorar 5 anos para serem resolvidas. Realmente estava muito difícil aquela coisa do juiz decidir tudo em 1 ano, porque é muito difícil da gente fazer o gathering, fazer a juntada do processo com 1 ano só. Às vezes a gente demora muito tempo. São milhares de pessoas, né? Exatamente. De vários países do mundo. Exatamente. Quer dizer que a lei do cai-cai agora complicou da forma pelo tempo de demora. E agora está demorando mais. As audiências já começaram a ficar marcadas para 2025, 2026. E com isso, gente, a gente faz o seu autorização de trabalho aqui. Você fica praticamente que legal no país. Tipo assim, buy some time. Exatamente. Algum tempo. Tem algum tempo que até julgar. O que eu não aconselho é você ter vindo pelo cai-cai agora e não procurar advogado. Que aí você vai ser deportado na sua ausência. Aí você vai ficar com aquele problema de você não ter comparecido à sua audiência e o ICE, o Immigration and Customs Enforcement, pode bater na sua porta e executar esse processo de deportação seu. Gente, o cai-cai é uma lei que as pessoas estão vendo, chegam na fronteira, atravessam e se entregam à imigração voluntariamente. Mas a pessoa tem que ir para uma corte, ser julgado se vai deportar. Porque se depois você entrou no estado, só quem pode colocar você para fora é um juiz federal de imigração. Nem o Papa pode. Só esse juiz. Que é uma pessoa neutra, né? Exatamente. Ele vai analisar o seu caso, tal. Agora, outra coisa. Não entre nessa fria. Conheci um rapaz essa semana, ele veio do Equador. Você sabe quanto ele gastou para vir por um coiote? $100.000. No Equador, é dólares, não tem dinheiro próprio. A economia está dolarizada desde 1980. $100.000, você que está no Brasil, são R$500 mil. Você não vai recuperar isso aqui rapidinho, não. O pessoal que está vindo do Brasil está custando $22.000. Sabe quanto que é isso? R$110 mil. Você vai para São Paulo, tem um hotel, depois você vai para o México, atravessa a fronteira,
correndo risco de ser morto, estuprado ou uma mulher, não importa, violentado de todas as formas pelos narcotraficantes. Cartel de Sinaloa, os sicários e todos os cartéis que tem lá. A coisa está complicada. Então pense bem, $100.000, você tem que dar pelo menos 10 adiantado, ou seja, 50 mil. De limpar a casa, sogra, cachorro, papagaio para arriscar. A coisa aqui não está tão fácil de se vencer. Mas você quer vir? Venha. Agora venha preparado com isso. Os problemas das leis e a sua própria vida colocando em risco. As moças, principalmente que vêm no sonho americano, é complicado. É muito complicado. A pessoa vem em busca do sonho americano. Gente, mas o sonho americano é trabalhar de manhã, de tarde e de noite. É você abandonar a tua família, o carinho dos seus, né? E para trabalhar o tempo todo. Realmente, esse país é maravilhoso. Ele te dá muita coisa aqui. Mas você tem que fazer uma contrapartida. Eu costumo dizer que aqui você deixa o couro para poder levar o ouro. E muitas vezes você não leva esse ouro. Exatamente. Né? As pessoas se arriscam. O brasileiro tem uma doença. O brasileiro prefere um iPhone que uma identidade. É uma doença pelo iPhone, é uma doença por isso. Gente, quer vir? Venha, você conquista. Só que lembre o seguinte, 7 dias por semana você vai trabalhar, no mínimo, na pior das hipóteses, 12 horas, 6 dias por semana. Na pior das hipóteses. E é trabalho duro. Seja para limpar a casa, seja na construção, seja onde é que for, dirigir táxi. É 12 horas por dia. Aí o que acontece, doutora? Muitos brasileiros estão chegando. Mas eu não vim para ser escravo. Ele veio aqui para quê? Para passear? Quem vem para passear fica em Nova York, na Quinta Avenida, Central Park. Quem vem para New Jersey e outros estados é para trabalhar. E as pessoas estão se negando a trabalhar e causando problema. Os brasileiros que têm alguns problemas legais aqui, o que a senhora recomenda? Que cuidado eles têm que ter para não ter problema com a polícia? Não beber. Por favor, gente, não beber e não dirigir embriagado. Se você gosta de tomar sua cerveja, pegue um Uber para você ir para o seu bar. Né? Vá para um bar perto da sua casa, caminhe. Não brigue com a sua esposa. Os casos de violência doméstica. Por favor, gente, não brigue com a sua esposa. Eu acho que isso foi a coisa mais importante do nosso vídeo de hoje. Se você está discutindo com a sua esposa, saia de casa, vá tomar um ar. Não escale, porque você não tem ideia da quantidade de casos que eu atendo aqui, de pessoas que foram presas porque bateram na esposa, ou porque a esposa bateu nele. Aqui tem isso, gente. Aqui essa Lei Maria da Penha é por serve para o homem aqui também. O homem, ela também leva ferro. E aqui não é Maria da Penha, não. Aqui é prisão e deportação. O que acontece? Eles te arrancam de tudo que você construiu, né? E te mandam de volta para o Brasil, porque as fianças por violência doméstica ficaram cada vez mais difíceis. Quanto é que está o mínimo agora? Antigamente era $5.000, R$25.000, agora tem tudo de quanto? Tem até de 50. $50.000, R$250.000. Isso. E você é tratado como treat to kill, né? Tentativa de homicídio. Basta você chegar, empurrou a mulher, é tentativa de homicídio. A mulher empurrou o homem. E também não é só física, não. Se gritar, aquela coisa também tem problema. Você não tem ideia de como isso é sério nesse país. Vocês não têm ideia, gente. Não tem ideia. Então, melhor não beber, dirigir. É melhor não ter problema com a polícia. Frequente a sua igreja, gente. Seja voluntário de qualquer coisa. Isso ajuda bastante quando eu for fazer, por exemplo, um processo de descrição da procuradoria. Eu digo para o advogado do governo, esse meu cliente não está nas suas prioridades. As crianças dele estão na escola, eles estão trabalhando aqui, olha o patrão dizendo que a pessoa é insubstituível. Gente, seja insubstituível para o seu patrão. Trabalhe horas extras. Seja uma pessoa do bem aqui, que você se dá bem nesse país. Resumindo, você tem que ser uma pessoa que as pessoas, se você se assentar, sintam a sua falta. Seja no prédio que você mora, no restaurante que você frequenta e no trabalho. Porque essas pessoas, quando a imigração pedir uma carta de referência, que nem a Solange falou, e a doutora está falando, elas vão te ajudar.
E o comportamento aqui é levado muito em consideração, o seu comportamento social. Aí as pessoas aqui brigam, usam droga, batem na mulher, mulher bate no marido, maltrata as crianças. Aqui você corre o risco de você ter 2 filhos americanos, você ser deportado para o Brasil e se ficar para trás. Porque uma vez que é americano, o governo apoia, protege. Não vai deixar que você vá maltratar uma criança, ainda mais você não, por isso tem que pensar muito antes de fazer qualquer besteira. Que mais dicas a senhora podia dar para nós? Que mais conselhos a senhora dá para o nosso povo? Pague as suas taxas religiosamente. Não é porque você ganha cash que você não vai declarar suas taxas, gente. Ou seja, é declarar o imposto de renda no final do Do ano. que você ganhou. Não é porque, eu ganhei cash, eu não preciso declarar. Com certeza você precisa declarar. Entendeu? Olha, tem um ditado aqui, pessoal, que fala assim: é melhor dever para o traficante que para o governo americano. Vou explicar. O traficante, o governo americano. O pessoal fala declaração de renda, o nome já diz declarar renda, não diz pagar renda. O brasileiro já associa declaração de renda como pagar. Você declara a sua renda. Declarando X anos, quando você vai aposentar, ele só pega o seu social, do seu itinerario, coloca, fala, o senhor tem direito a X. Então tem gente que recebe milhares, milhões, e não declara. Aí depois não tem direito nenhum. E aqui as leis te protegem, mas tem uma coisa, você tem deveres. Se você não cumprir com o dever, não vai ter lei nenhuma, vai ter outra lei para te punir porque você não cumpriu. Pagamento de imposto de renda aqui, gente, é um dever, não é um privilégio. E as pessoas que estão tirando carteira assim, a torta e adoidado, usam documento falso, aquela coisa toda. Por favor, e Nova Jersey já está autorizando imigrantes ilegais a tirarem suas carteiras. O que facilitou muito a vida, né? Exatamente. Era muita gente dirigindo sem carteira, muitos acidentes, isso, aquilo. Doutora, mais alguma coisa? Nossa, eu te agradeço. A gente está, né? A gente tem muitos anos juntos, não é, Sampa? Quase 30 anos, né? Não, são 20. 20? Quase 20. Quase 20? É que eu confundo as datas, também a idade, eu tomei velho e tal. São quase 20. Quase 20. Gente, nós vamos ficando por aqui. Você que assistiu, deixa o seu like. Gostei, não gostei, deixa o seu comentário. Doutora, a senhora tem um número de WhatsApp que as pessoas possam entrar em contato com a senhora ou fazer alguma pergunta, marcar a consulta aqui? O 201-259-6812. Nós temos 2 escritórios, um aqui na Ferry Street e outro em Lombrante. E aí eu estou à disposição. Então a pessoa pode entrar, marcar contato. E veja bem, você vindo, eu mostrei para vocês já na abertura aí, né? Tá perto da Penn Station, você pode vir de Boston, pode vir de Miami. Uhum. Você para aqui. A 200 metros, 300 metros, dependendo do CDC, do escritório da doutora. E você vai ter toda a informação necessária, mas vai ter um número que também funciona como WhatsApp. Em qualquer lugar do mundo você pode acionar. Você pode entrar, marcar uma consulta, aquela coisa. Sempre, antes de fazer qualquer coisa, não pense. Não ache. Pergunte. E pergunte a quem? Pergunte a quem entende, quem sabe das leis. E aqui está. Profissional competente, credenciada pelo governo americano, protegida pela Constituição e que poderá lhe orientar e tornar sua vida, não um paraíso, mas uma vida bem menos sofrida, uma vida que você vai ter que trabalhar, seguir e progredir aqui em terras americanas. Deixe o seu like, inscreva-se, divulgue, por favor, nos ajude a trazermos informações úteis para ajudar você. Nosso muito obrigado, Mr. Sampa USA, nos prestando serviço para você em várias partes do mundo, em língua portuguesa. Muito obrigado a todos. Deixo aqui o meu cordial e fraternal sanpraço. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. No ar, programa Francisco Sampa.